Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Quark Clinic. Hoje temos uma pauta super legal, que nós vamos falar o que as clínicas médicas e profissionais de saúde precisam saber sobre as questões jurídicas aí relacionadas ao direito médico. Temos um convidado aí super ilustre, Dr. Adolfo Touzon, Rio de Janeiro, e tem uma baita experiência nessa área, tem uma especialização. E aí, o Dr. Adolfo já está aí conosco. Esperar só mais um minutinho o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou colocando o Dr. Adolfo aqui para a gente já iniciar o nosso bate-papo. E desde já sejam todos muito bem-vindos. Olá, doutor Adolfo. Boa tarde, doutor André, tudo bom? Muito boa tarde. Pode tirar o doutor. Doutor, hoje aqui é só você, viu? Obrigado pelo convite do pessoal da Quark Clinic para poder falar um pouco sobre essas questões de direito médico. É uma honra para mim estar aqui. Doutor, nós que agradecemos aí a sua disponibilidade de compartilhar conhecimento conosco. Vai ser um bate-papo aí de uns 30, 40 minutos, um bate-papo leve. Eu sei que é um tema complexo e vamos ver como que a gente consegue trazer leveza aí para esse tema. Mas de antemão, agradecendo aí a sua disponibilidade, o seu tempo, que eu sei que tem uma agenda bem corrida. Para quem não me conhece, Obrigado. meu nome é André Ribeiro, eu estou como gerente de negócios e sucesso do Quark Clinic e gerente de sucesso do cliente do Quark Clinic, que é um produto da eSig Software. A eSig Software é uma empresa hoje sediada na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, tem 150 colaboradores. Nosso propósito é facilitar vidas nas áreas da saúde e da educação. Então, desde já, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa audiência. E aí, doutor, vamos começar esse bate-papo. Eu recebi Vamos aqui o lá. seu currículo e você dispensa as apresentações, mas eu vou falar aqui algumas coisas. Doutor Adolfo Tuzon, ele é advogado, especialista em direito médico, especialista em direito tributário, graduado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a famosa UFRJ, e membro das comissões aí do Direito Médico da OAB do Rio de Janeiro e da OAB da Barra. Então, e ele é sócio fundador do escritório Tuzon, Casemiro Batalha e Azevedo Advogados. Doutor, eu acho que ninguém melhor que você mesmo para poder fazer a apresentação. Como é que você entrou nessa área? Fala um pouco aí da sua trajetória. E aí, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo para estar compartilhando conhecimento conosco. Bom, então, como o doutor André já fez as honras da apresentação, sou o doutor Adolfo Tuzon, sou advogado aqui no Rio de Janeiro, tenho especialidade na área do direito médico, atuo na área do direito médico já tem algum tempo, tenho a honra de compor as comissões de direito médico aqui do Rio de Janeiro, da OAB, e também da ABA Rio de Janeiro, que é a Associação Brasileira de Advogados. E a minha atuação no direito médico foi por uma questão de identidade. Eu me identifiquei bastante com a área quando eu comecei os estudos, ainda na minha formação de graduação, né? Tive experiência em outros escritórios trabalhando nesse setor do direito médico e vi a fragilidade com a qual os prestadores desse serviço de saúde, muitas vezes um médico, uma clínica, a fragilidade com a qual eles lidavam do ponto de vista jurídico, como que eles eram tão expostos do ponto de vista jurídico, como que faltava uma orientação direcionada, e resolvi justamente atuar, trazer essa cultura do direito, trazer essa cultura, aliar essa cultura do direito ao profissional da área da saúde, que eu acho que é tão importante, é tão agregador para trazer uma segurança maior a eles na prática da sua atividade, que é fundamental. Né? A saúde, além de um direito fundamental, ela está na Constituição como direito fundamental, é fundamental que aqueles que se dignem a essa tarefa tão importante tenham segurança também
para poder prestar aula da melhor maneira possível. E aí, já adentrando na pauta que a gente estabeleceu aqui, para essa conversa, para esse bate-papo de hoje, eu quero entrar no primeiro ponto, né, os principais cuidados que os profissionais da saúde, né, precisam ter, e consequentemente as clínicas precisam ter também. E acho que o primeiro cuidado e a primeira questão que eu gostaria de deixar aqui claro é que um ato médico, um ato praticado por esse profissional da saúde, naturalmente existem três possibilidades distintas de responsabilidade. Ela tem a responsabilidade civil, que é com a qual a gente lida mais no dia a dia, né? Que é uma indenização, é um efeito patrimonial daquele ato praticado. Tem uma responsabilidade ética, assim, diante do seu conselho profissional, como que aquela atuação vai ser vista, pode ser questionada. E uma responsabilidade muitas vezes penal, que vai aferir se houve algum tipo de crime, de algum outro tipo de lesão a um bem da vida praticado por aquele ato. Hoje aqui a gente vai adentrar mais nos campos da responsabilidade ética, da responsabilidade civil, até porque é a maior constância, é a maior incidência desses processos hoje em dia que envolvem profissionais da saúde, as prevenções que a gente fala no direito médico envolvem essas duas áreas. Então, se eu pudesse iniciar essa conversa sobre os principais cuidados que deveriam ter, é primeiro saber que a relação de responsabilidade com a qual o médico e a clínica elas estão envolvidas são relações diferentes. O médico ele tem o que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Como assim? Eu dependo de preencher mais requisitos, que a gente chama de requisito de culpa, por negligência, imprudência, imperícia, e aí é um juridiquês um pouco chato, mas eu preciso preencher mais requisitos, digamos assim, para determinar que a conduta dele é passível de uma responsabilização, enquanto a clínica, o hospital, ele tem uma responsabilidade que a gente chama de objetiva, onde eu não preciso provar esse tipo de requisito a mais, né? Eu já tenho uma presunção de uma responsabilidade objetiva que independe de analisar essa questão de culpa. Então, é importante as pessoas ficarem atentas a isso. Um ponto muito importante quando a gente fala dessa atuação, de principais cuidados que esses profissionais devam ter, quando você fala da lógica de um consultório, um profissional, mesmo liberal, com a menor estrutura possível, ele vai ter ali uma secretária, e de repente vai ter alguma enfermeira de apoio, algum pessoal de apoio. Então, um cuidado muito importante é treinar essa equipe de apoio. Por quê? A responsabilidade dele enquanto profissional pelo ato que ele pratica pode ser subjetiva, mas enquanto dono do consultório, esses outros profissionais que estão prestando o serviço estão sob o guarda-chuva dele. Então, treinar esse potencial colaborador, esse colaborador do dia a dia nessas atividades é muito importante, porque ele tenha consciência de que a atividade que ele pratica é uma atividade fundamental, é uma atividade de muita relevância, de muita importância. Então, esse treinamento é muito importante. Destacar um outro ponto que eu acho que é importante a gente colocar aqui nesse início de bate-papo é a ideia das obrigações com as quais o médico lida no dia a dia. O profissional da saúde ele está intimamente ligado à resposta com a qual o paciente vai ter com aquele tratamento. Então, se vincular muitas vezes a um resultado final, a atingir determinado resultado, pode ser algo muito prejudicial a esse profissional da saúde. Então, aqui cabe uma diferença, e aí bem rapidinho, entre o que a gente chama no direito de meio e obrigação de resultado. Sem entrar na seara das especialidades médicas, onde essa discussão é mais tênue, cirurgia plástica, o pessoal da anestesia, onde esse tipo de discussão ele fica muito mais acalorado porque a linha é muito tênue. Mas, de maneira geral, a obrigação de meio, o médico, o profissional da saúde, ele vai colocar todo o esforço dele, tudo aquilo que ele conseguiu desenvolver
naquela obrigação. Então, ele tem uma obrigação de e-mail. Na área da saúde, a maioria dos casos, a maior parte dos casos, a gente fala de uma obrigação de e-mail, que é o quê? Eu empreendi todos os esforços possíveis para que aquele resultado final fosse um resultado positivo, mas eu não me vinculei a esse resultado. Quando a gente fala de algumas práticas que acabam sendo comuns no dia a dia médico, onde você diz, eu vou te curar, eu vou atingir determinada expectativa sua, eu me vinculo a um resultado que muitas vezes não depende da minha atividade. Depende de uma resposta que o paciente vai ter àquele tratamento. Então, ter cuidado com essa questão da vinculação ao resultado é muito importante, que se atente, que o médico, que o profissional da saúde fique atento com isso. E se eu fosse colocar assim, um último cuidado para a gente ter em relação aos documentos médicos. E aqui eu faço um parênteses para falar especificamente do prontuário médico. O prontuário médico, esse documento que é tão importante, o prontuário clínico, ele é um documento que conta a história do paciente com você. Então, profissional da saúde, fique muito atento com a informação que você coloca desse prontuário para que ela seja não só a mais precisa, mas a mais compreensível. Porque muitas vezes esse prontuário precisa ser levado a outras equipes que funcionam dentro da clínica e precisam dialogar, vocês precisam conversar. Essa ideia da comunicação dentro do ambiente clínico, ela é muito importante, porque ela evita, muitas vezes, com que a condução de um certo caso seja levada para um caminho errado. Entende? Então é importante que esse prontuário médico guarde não só a relação com a realidade, mas guarde também uma relação de comunicação. Então, se eu pudesse colocar os principais pontos iniciais, seriam essas atenções que eu vejo que tanto o médico quanto a clínica precisam ter com o seu corpo inicial, com a sua própria atividade. Perfeito, doutor. Obrigado aí pelas explanações iniciais. Você tocou em alguns pontos muito relevantes. E o primeiro deles que eu quero trazer é a questão da ética e da segurança. O pessoal me perguntou, né, como é que eu conheci o doutor Adolfo? E eu conheci o doutor Adolfo através de uma indicação de uma cliente nossa, a doutora Márcia Braga, do Rio de Janeiro. E ela falou, a primeira descrição que ela falou do doutor Adolfo foi: o doutor Adolfo é um profissional muito competente, muito sério e muito ético. E aí eu falei assim, não, então é ele que a gente precisa trazer, por já ser uma indicação de um cliente nosso, para poder compartilhar uma questão que é uma linha muito tênue, né? Assim, a gente está falando aí, quando você fala que tem a questão do treinamento e da capacitação do colaborador, que aí entra também naquela questão de responsabilidade solidária, que a gente vai entrar um pouco mais à frente, questão das obrigações médicas, essa questão dos documentos médicos, a gente ainda vê muitos médicos ainda usando o documento físico ali, que você vai tentar ler, é uma coisa quase impossível de decifrar. Então, assim, enfim, eu vejo que tem algumas questões que a tecnologia está vindo para poder ajudar. Claro que a gente tem que trazer a segurança, vem a LGPD aí também para trazer ainda mais clareza em relação a todos os stakeholders envolvidos, porque a gente tem que perceber que existe aquele profissional de saúde que ele saiu da faculdade, muitos deles eles não tiveram uma aula, um preparo para gestão, eles não foram formados para serem administradores, eles foram formados para serem médicos. E automaticamente eles já nascem empreendedores, mesmo não querendo. Então aí entra uma questão que a gente precisa contemplar na segurança e na ética, os profissionais de saúde, os administradores / investidores que entram no segmento médico por uma questão de oportunidade ou uma questão de situação que ele vê uma ajuda, às vezes a esposa entrou no segmento, abriu uma clínica, vai lá e ajudar, e a gente está falando também dos pacientes. Então, são 3 esferas aí que a gente precisa sempre levar em pauta, porque são todos afetados diretamente no processo. E aí, que entra a minha segunda pergunta para você, que é como as plataformas de prontuário eletrônico, elas podem contribuir para a segurança dos pacientes e dos médicos. Então, é muito importante você tocar nesse ponto, né? O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma cartilha
que orienta justamente esses sistemas, a importância desse sistema de prontuário eletrônico, de como você deve conduzir um sistema nesse sentido. Você tem ali o preenchimento de requisitos para segurança, tanto tem a resolução 1821, né, de 2007, do CFM, e o principal ponto que eu vejo uma plataforma de prontuário eletrônico auxiliando nessa relação é exatamente na ideia da segurança. Porque a segurança de dados, né, hoje em dia, ela ainda é muito, digamos assim, inicial, a preocupação com isso ainda é bastante recente, mas o cuidado com isso é um cuidado que o médico, quando já está na formação, ele sabe que o dado do paciente é importante. Ele tem essa consciência, poxa, eu sei que eu preciso proteger a informação do meu paciente, mas ele tem muitas vezes dúvida de como. Então, ele às vezes coloca a informação desse paciente numa nuvem desprotegida, faz a relação com esse paciente através de uma conversa por aplicativos de mensagem gratuito. Por onde está passando essa informação com esse paciente é muito importante. E é muito importante ele ter a consciência de que adotar um sistema com uma segurança que garanta para ele essa proteção pode implicar e implica efetivamente em você minimizar riscos na sua atividade. E o que eu digo de riscos na sua atividade? É efetivamente você minimizar a chance de lá na frente você ser demandado porque houve um vazamento desses dados. Por exemplo, uma situação com a qual eu já lidei foi um setor de RH de uma empresa que pedia dados sensíveis do paciente que não diziam respeito à atividade que ele praticava na empresa. Não é para a empresa ter acesso àquilo, não faz sentido, não tem conexão com o trabalho desenvolvido por aquele profissional. Então, o prontuário clínico, ele é muito sensível. São dados que você conhece a vida do paciente, que você guarda esse dever de sigilo desde o momento que você teve acesso até por 10, 20 anos, que é o prazo que a maioria das especialidades lida. Por exemplo, a medicina em si determina que você guarde um prontuário médico por 20 anos, do momento que você interrompeu esse tratamento. Fonoaudiólogos determinam essa guarda por 10 anos, psicólogos 5 anos. Então você tem, não só naquele momento com que você está lidando com ele, esse dever de sigilo, esse dever de proteção, mas ele se protrai no tempo, ele se estica no tempo. Você precisa trabalhar isso ainda por algum tempo, para você ver como é caro, como é importante. E você tem um sistema onde você tem ali a proteção a esse tipo de dado de uma maneira mais robusta, cada vez mais vai ser visto não só como um sinal de segurança, mas um atestado de qualidade daquele médico. Porque se eu tenho um sistema informatizado, protegido, que demonstra que você tem ali alguém de confiança, você vai ser avaliado não só pela confiança na técnica, você vai ser avaliado pela prestação da saúde como um todo. O seu serviço não é só efetivamente o que você coloca na ponta como a técnica aplicada. É toda a prestação, é toda a atenção que você dispensa àquele paciente. Perfeito. Muito bem colocado, doutor. E o que foi muito interessante no nosso primeiro contato, né, quando a gente começou a conversar, a gente se conheceu virtualmente, e aí a gente marcou uma apresentação do sistema, do Quark Clinic, e você me fez várias perguntas, e aquelas perguntas bem capciosas, mas perguntas bem inteligentes, porque, de fato, são perguntas muito pertinentes. E a gente, de fato, tem essa preocupação interna, a gente segue muito de perto as regulamentações do Conselho Federal de Medicina, a gente montou agora um comitê para tratar exclusivamente da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são situações, porque às vezes a gente vê muitos empreendedores criando diversas startups. E aí quem entra na saúde, entra na educação, e que às vezes tem uma grande ideia, mas esquece de preocupar com a base. E a base, quando a gente se trata de saúde, é a segurança. A gente está afetando, a gente está falando em vidas, a gente está falando em saúde, principalmente nesse momento de pandemia, é o nosso maior patrimônio, né, cara? A gente olha para a gente, cara, saúde, quem está com saúde, só da gente estar podendo fazer essa live aqui,
detrimento a várias outras pessoas que estão passando dificuldade, isso aí já é uma grande bênção para a gente. Então, é o nosso maior Com patrimônio. E a certeza. gente está falando em negócios que mistura, que está dentro da saúde. Então, doutor Adolfo, o que eu vejo nessa questão é que existe hoje informação, existe hoje profissionais capacitados que podem ajudar empresas nesse sentido. O senhor é uma delas. Então, assim, eu vejo que independente das as empresas, clínicas, profissionais, softwares, sempre busquem esse respaldo jurídico. Por quê? Porque, de fato, lá na frente, você está fazendo um bem, não é para o seu negócio, não. É um bem para a sociedade. Então, isso eu acho que é aquela responsabilidade social e ética que a gente precisa sempre estar pautando em nossos negócios. E aí, doutor, eu queria entrar numa pauta que é bem, às vezes, polêmica, que aí entra na questão de uma eventual questão jurídica. Onde entra a responsabilidade solidária entre a plataforma de prontuário, o profissional de saúde, e você vai me permitir incluir os colaboradores da clínica, porque no início você falou que a importância de treinar e capacitar os colaboradores. Então, nessas Sim. três esferas aí, onde que entra a responsabilidade solidária e como evitar situações que você consegue proteger o seu negócio em termos da responsabilidade solidária, no caso da questão? Perfeito. Bom, para entrar nessa polêmica, eu acredito que seja necessário a gente primeiro fazer uma diferença. O que se dá entre a clínica, entre o médico que consome a plataforma, que compra a plataforma, e a relação entre esse médico que utiliza dessa plataforma para prestar o serviço ao paciente. Por que eu falo isso? Essa relação entre o médico, entre o profissional da saúde e a plataforma, não é uma relação consumerista. Ela é uma relação civil comum, porque eu vou utilizar a plataforma enquanto meio de produção da minha atividade, meio da minha prestação. Compreende? Então, essa relação aqui é uma relação civil, uma relação comum, que a gente diz. A civil e consumerista, só para fazer uma diferença para o pessoal, o direito do consumidor ele traz uma série, é uma lei protetiva, né, uma proteção prevista na Constituição em relação ao consumidor, que é, via de regra, alguém que é hipossuficiente em relação ao cara que fornece, a pessoa que fornece o serviço, não só hipossuficiente no sentido econômico, ele é hipossuficiente técnico, muitas vezes, hipossuficiente em outros aspectos em relação àquele produto, que ele não conhece efetivamente todas as características inerentes a ele, ele simplesmente consome. Então, a relação entre o profissional da saúde e a plataforma é uma relação civil. A relação entre esse profissional da saúde que utiliza essa plataforma e o consumidor que consome o serviço desse profissional da saúde é uma relação de consumo. Então, para esse consumidor aqui, para esse paciente, se ele tiver algum problema relacionado a essa clínica no que diz respeito à violação de dados, à fuga de prontuário, a alguma coisa no sistema com a qual ele não conseguiu marcar uma consulta, não conseguiu ter o acesso ao que ele queria, ele vai demandar esse médico e a plataforma como fornecedores solidários. Por quê? Aqui eu tenho uma relação civil entre eles, mas para o meu paciente, essa relação entre eles não me interessa. O que eu consumo é o serviço de saúde. Como eu expliquei ali atrás, quando eu chego na clínica, todo o serviço que me é prestado está dentro de uma ótica de consumo. Eu estou consumindo aquilo como um todo. Então, eu consumo o serviço da recepcionista, eu consumo o serviço de quem fez a marcação da consulta. Óbvio que eu não estou falando aqui do consumo de um serviço que vai gerar, por exemplo, um dever de indenização por erro médico. Eu não estou falando de um consumo de serviço médico efetivamente, mas é um serviço de saúde que abarca toda essa.
Doutor Adolfo, será que eu te perdi? Doutor Adolfo teve um probleminha na conexão. Vamos esperar ele retomar. Já estava dando aí excelentes explicações. E enquanto ele... Deixa eu já colocar ele aqui. Caiu, doutor, eu vou te colocar novamente aqui. Está entrando, doutor Adolfo Tuzon. Então, hoje a pauta é o que as clínicas médicas e profissionais de saúde precisam saber sobre as questões jurídicas relacionadas ao direito médico. E com o doutor Adolfo Tuzon. Ele é advogado, especialista em direito médico, especialista em direito tributário pela FGV, graduado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, membro das comissões de direito da OAB do Rio de Janeiro, OAB Barra, sócio fundador do escritório Tuzon, Casimiro, Batalha e Azevedo Advogados. Vamos só esperar mais um momentinho, está conectando aqui. Doutor, se você quiser, se você estiver ouvindo aí, vamos lá. Se você quiser sair da live e entrar novamente, doutor, eu tentei te colocar aqui, mas você não conseguiu entrar. Então, só para que a gente consiga voltar a esse bate-papo. O Adolfo, ele saiu da live e ele vai entrar novamente. Perfeito, vamos lá. Bom, voltamos? Que pena. Agora, eu não tô, Deixa eu tirar. não tô vendo você ainda, doutor, mas eu tô te ouvindo. Até a nossa colega sugeriu sair do Wi-Fi e você ficar no 3G aí. Será que melhora? Vamos lá. Acho que a internet do Dr. Adolfo deu uma caída. Só um momentinho para a gente retomar esse bate-papo. Vocês me escutam bem, né? Meu áudio tá bom aí para vocês, a minha imagem? Só me confirma aí, por favor, para ter certeza que a minha conexão que não atrapalhou aí o processo. Vamos lá. Caramba. A gente consegue te escutar, doutor Adolfo, mas a Vocês sua conseguem me ouvir? imagem, consigo te escutar, mas eu não estou te vendo. Puxa, não, mas vamos lá. Me ouvindo já está Vamos bem. lá. Vamos lá. A gente vai tocando o barco daí. Então, Vamos lá. como eu estava explicando, essa relação entre o médico que usa essa plataforma e o consumidor, ela é uma relação de consumo efetivamente. Então, esse consumidor, quando ele se vê com esse problema, ele vai demandar os dois. Então, essa responsabilidade solidária, esse dever de fornecedores solidários, ele vai levar tanto a clínica ou O doutor Adolfo caiu novamente. Vamos tentar. Eu vou esperar ele entrar novamente. Vamos ver. Agora eu acho que vai. Vamos torcer para dar certo, porque de fato o conteúdo está instigante aí.
ouvem? Agora sim, doutor. Você quer tentar entrar pelo 4G ou... Pois é, eu mudei para o 4G agora para poder ter uma saída melhor, mas eu tô acredito que com um pequeno probleminha aqui de internet. Mas eu sou brasileiro, como bom brasileiro, eu quero muito continuar e não vou desistir jamais de levar esse conhecimento e dividir isso com vocês aqui na Quarclinic. Vamos lá. Então, como eu estava expondo, o consumidor ele vai processar os dois solidariamente, entende? Ele vai processar e no corpo do processo você vai ter que determinar a quem coube a responsabilidade especificamente daquele ato. Claro que dentro do direito a gente tem a possibilidade que a gente chama de... O que eu estou percebendo é que o doutor Adolfo, ele consegue conectar, aí entra o áudio, mas o Instagram não reconhece a imagem e às vezes derruba ele. Então, nós vamos tentar mais uma vez. Doutor Adolfo foi entrando. Se caso não puder continuar, a gente vai remarcar, visto que esse conteúdo muito nos interessa. Agora sim. Agora perfeito. Não, vamos lá. Você vê que o assunto é tão pesado que até o Instagram não quer falar dele, né? Derrubou. Pois é. Eu falei que ia ser polêmico. Não... O assunto é Aí tão tá... polêmico até para o próprio Instagram. Até ele quer derrubar a gente. Vamos lá, doutor. Mas vamos lá. A questão aqui é que, para esse consumidor, ele vai processar tanto a clínica quanto o sistema solidariamente. E existe, para esse consumidor, uma prestação comum. A relação que existe entre eles dois, entre o sistema e a clínica, para o consumidor isso não é oponível, para ele tanto faz, ele consome aquilo como um globo. Então, depois você vai passar por uma situação de ter que discutir com o sistema que não te ofereceu a segurança necessária, qual a responsabilidade que cabe a cada um. E aí você está dentro de um processo, dentro de uma situação chata, porque o principal ponto que a gente tem que levar em consideração para o profissional da saúde é que ser colocado em juízo não é só um prejuízo do ponto de vista econômico. Ah, tudo bem, eu tenho que pagar a indenização eventualmente que surge. Pode eventualmente surgir sim, e as indenizações são pesadas, mas é principalmente a imagem dele. A imagem do profissional da saúde envolto, seja num processo civil, seja num processo ético, a imagem dele fica muito prejudicada. A reputação, como a doutora Ana Paiva colocou aqui, minha colega de aba, colocou, a reputação desse profissional da saúde vai ser prejudicada. Ela vai ser manchada, ele fica um profissional manchado. Então, o que vale mais? O que é mais caro para o profissional da saúde? A reputação que ele constrói. Acho que para tal, que visa construir uma carreira, construir profissionalmente algo de qualidade, a reputação é algo muito caro. Então, se preocupar em escolher um sistema, escolher uma plataforma que ofereça esse tipo de segurança, não só auxilia na saúde do paciente, porque você consegue trazer para ele uma prestação melhor, você é atestado como alguém que traz uma qualidade no serviço, mas também protege você, profissional da saúde, com relação aos padrões que estão sendo utilizados pela sua categoria. Então, cada categoria tem específicos para prontuário eletrônico, para guarda de prontuário eletrônico, até para saber o que vai ser colocado nesse prontuário eletrônico, sim, mas, principalmente, a segurança que a plataforma precisa oferecer tem que ser o ponto principal, o ponto-chave para que esse profissional da saúde opte por aquela plataforma ou por outra plataforma. Perfeito. E você citou uma coisa aí que eu acho que é muito relevante, que é a credibilidade e a reputação. São duas situações que são de suma importância para o meio médico e que não se compra. Isso aí, cara, você constrói. Quando você perde isso, o prejuízo é um prejuízo intangível, porque você não consegue mensurar, metrificar exatamente o que é incalculável. essa ação. É incalculável. Exato. É um prejuízo incalculável.
E aí, partindo para o último ponto que a gente tinha colocado aqui, que são as medidas que todo médico, que toda clínica deve, na minha visão, deve, porque nem tudo está perdido, então deve se preocupar, deve tomar em prol da segurança dos pacientes e da própria segurança. A primeira delas, e a fundamental, é ler o seu código de ética profissional. Conheça o seu código de ética, conheça as condutas que podem ser colocadas e que podem te deixar vulnerável na sua prestação, bem como os direitos que você tem enquanto profissional daquele ramo. Muitas vezes o médico é colocado numa situação onde a prestação dele, o serviço dele é muito desvalorizado. Quantas vezes a gente não vem? A gente tem aqui a participação do Dr. Jomar Vargas, que é um excelente advogado trabalhista, não é só porque é meu amigo, mas é um excelente advogado trabalhista, e a relação de pejotização com o profissional da saúde sendo colocado tão desvalorizado no mercado. Esse profissional, ele tem a capacidade de administrar o seu próprio consultório de uma maneira mais simples, se ele utiliza ferramentas para isso. É tornar não a atividade de saúde uma atividade empresarial, porque isso é indiscutivelmente vedado. A atividade de saúde ela não é uma atividade de empresa, mas a prestação de serviço, a administração desse negócio precisa ter uma mentalidade um pouco mais empresarial. Ele precisa pensar um pouco mais nas outras situações que estão envoltas naquela prestação de saúde que ele fornece, naquele serviço de saúde que ele fornece. Porque o serviço de saúde hoje em dia vai muito além de você realizar um procedimento, vai muito além de uma consulta. Você precisa ter todo o encantamento daquele paciente. E aqui a doutora Gabriela Caminha também, que já trabalhou nesse assunto, trabalha nesse ponto do encantamento do paciente, é fundamental para você manter aquele paciente com você. Você precisa encantá-lo hoje em dia, porque a oferta de profissionais é muito grande. Então, o diferencial de você ter uma certificação, de você ter uma plataforma que transmita essa segurança, de você ter essa estrutura que você demonstra para o paciente, olha, eu estou aqui com você também. Você não está sozinho, a gente não está de lados opostos. A gente está do mesmo lado. O meu maior interesse é levar a saúde, é promover saúde para você. E isso casa também com o terceiro ponto que eu queria falar, que é dialogar com o paciente. Converse com o paciente. O paciente ele precisa sair da consulta entendendo o que aconteceu ali. Por quê? Uma outra colega minha, a doutora Rayane Maia, ela tem uma pesquisa, que isso é fonte do CNJ, e eu também já partilhei dessa pesquisa, que 70% dos processos são oriundos de falhas na comunicação. É surreal você ter essa quantidade toda de demandas derivadas de falha de comunicação. É impraticável isso. A falha na comunicação não pode existir se você quer criar uma relação de confiança entre o prestador de saúde e quem consome aquela prestação. É preciso ter essa simbiose ali dentro do consultório, dentro de um procedimento do centro cirúrgico. Ele precisa saber o que está acontecendo com ele. E aí você tem termo de consentimento livre esclarecido, um documento médico tão importante e muitas vezes vulgarizado hoje em dia, com a adoção de padrões, que foi até o que eu comentei com você, né? A adoção de padrões para esse tipo de procedimento, ela é muito ruim, porque ela impede com que você adeque o documento, que é tão importante, à realidade do caso. E aí a jurisprudência já tem interpretado de forma categórica que esse tipo de documento ele é nulo, ele não serve de nada, porque ele é um termo de adesão, ele não levou esclarecimento ao paciente. Então leve esclarecimento ao paciente, porque esse vai ser um diferencial, até para você encantar esse paciente. Entendeu? E mais uma dica que eu acho que é fundamental é a busca por uma assessoria especializada que vá trazer para você todos esses conceitos, para que incentive você não a chegar ao processo, mas que trabalhe antecipadamente medidas que possam prevenir você de ser demandado. Vai para muito além de você elaborar documentos médicos. Vai para você ter algum parceiro jurídico nessa atividade
que vai te dar as orientações fundamentais que você precisa para trabalhar preventivamente, trabalhar antes que a realidade do processo bata a sua porta. Porque hoje em dia, com acesso à informação, cada vez mais, o paciente vai buscar no Dr. Google, né, como a gente chama, informações que, se desencontradas, podem gerar uma situação muito ruim para esse profissional da saúde. Isso é muito prejudicial para a relação médico-paciente, você ter que resolver muitas vezes isso no judiciário. Você tem que resolver num processo, algo que se lá atrás tivesse uma comunicação clara, se você soubesse de tudo o que ia acontecer, se você tivesse um esclarecimento, muito mais do que um documento, um esclarecimento em relação ao que ia acontecer no processo. A gente fala isso, né, com o pessoal que é mais antigo, que trabalha na medicina, ele não consegue conceber a hipótese de processar o médico dele. Por quê? Porque construiu uma relação de confiança. Ele tem plena confiança naquele profissional que presta serviço a ele. Então a plataforma, o consultório, a clínica, precisa trabalhar essa confiança com o maior carinho possível. Aqui, como o doutor Gilmar está falando, muitos processos só existem por falta de empatia entre profissional e paciente, ou entre profissional e consumidor. É nisso que o profissional precisa trabalhar hoje em dia. E muitas vezes a gente vê a formação desse profissional acadêmica não é tão atenta para esse tipo de relacionamento. Você até tem na área da medicina que lidam com o trato com o paciente, que lidam com essa ideia da deontologia, de trabalhar eticamente, mas ela não é estudada a fundo, essa relação com o paciente. É preciso, isso é muito necessário, isso é muito importante. A plataforma tem um papel fundamental em facilitar isso, em facilitar esse relacionamento. Então, se eu pudesse dar uma última dica que eu costumo colocar aqui, além dessa parte da assessoria, é conversar. A conversa, o diálogo entre os profissionais. Você, às vezes, precisa de mais de um profissional para fechar um diagnóstico melhor. Você precisa de uma equipe médica melhor para fechar um diagnóstico. E tem muito profissional da saúde que tem medo de passar o paciente para um outro colega, para tirar uma outra opinião, para eles avaliarem junto aquele caso. Às vezes, uma junta médica, eu preciso de mais alguém. Eu não preciso só do médico especialista, mas eu vou precisar, às vezes, de um nutricionista, eu vou precisar de um psicólogo para avaliar um caso, por exemplo, de bariátrica. Alguém que quer fazer uma cirurgia tão sensível quanto essa cirurgia quanto ela promove de efeitos. Entende? Eu preciso tomar essa decisão em conjunto. Não é só uma cirurgia, não é só alguém que quer fazer uma redução de estômago, um grampeamento. Não. Isso vai gerar impactos, a pessoa precisa mudar o estilo de vida, ou então ela vai retomar toda aquela atividade anterior. Então, eu preciso de uma equipe conjunta. Eu preciso do trabalho do psicólogo, eu preciso do trabalho do nutrólogo, do nutricionista, do endocrinologista. Eu não preciso só do trabalho do cirurgião. Compreende? Então, essa ideia de dialogar entre as especialidades médicas, eu acho que é fundamental para a gente ter uma qualidade cada vez maior na prestação da saúde. A minha função enquanto advogado na área do direito médico é buscar melhorar esse tipo, a minha missão que eu tenho, que eu costumo falar, a minha missão é melhorar essa relação entre o profissional da saúde, entre a clínica e o paciente dele. Doutor Adolfo, que aula, meus amigos, que aula, meu Deus, você deu algumas informações aí que eu vejo que às vezes são coisas básicas e que por vezes nós não fazemos o básico. E aí eu vou colocar algumas reflexões de falas suas, né? Primeiro, o código de ética, algo que é vulgarizado, como você disse mesmo. Uma coisa assim, é básico, você conhecer o seu código de ética. O mesmo poder que um paciente tem para propagar positivamente a sua imagem, o seu consultório, o boca a boca, Sim. também para o lado negativo. Então, antes, o pessoal falava, hoje um cliente satisfeito, porque o paciente é um cliente, o cliente satisfeito fala para 3 pessoas, o cliente satisfeito fala para 10. Com as redes sociais, esses números se tornaram exponenciais. Exponenciais.
Exponencialmente, é verdade. Porque você pode botar num grupo de WhatsApp e acabar. E assim, várias pessoas que poderiam ser seus clientes não vão ser. E eu Exatamente. falo muito a questão de tratar gente como gente. Sim. Uma vez um paciente chegou para mim e falou assim, não, sabe por que eu não volto naquela clínica mais? Eu falei, mas por quê? Não, porque lá o paciente é igual, ele passa igual catraca, e eu vou fazer a analogia aí com o Rio de Janeiro, igual catraca do Maracanã. O médico ganha no volume, e aí vai passando, vai, ganha no volume, mas qual que é a justificativa? Não, porque o convênio paga pouco. Aí olha só, porque um problema que existe, e seja ele qual for, a pessoa encontra meios para prejudicar a própria reputação e perder pacientes, porque você ganha novos pacientes, mas você não tem retenção e aí, consequentemente, você vai ter que sempre estar buscando novos, porque as pessoas não continuam com você. E Exatamente. aí, por fim, quero deixar a reflexão que é claro que aí na tecnologia todo mundo busca uma plataforma escalável. Plataforma escalável, com custo mais baixo, que você consegue escalar a nível nacional, e isso, de fato, é um caminho interessante. Mas uma das coisas que eu falei para o doutor Adolfo, e uma coisa que a gente prega muito no Quark Clinic, é a questão de não engessar. Você não engessar formulários, você não engessar a forma que os médicos podem atender. Tenta flexibilizar. E é independente a plataforma que você trabalha. Se você é cliente do Quark Clinic, trabalhe conosco para a gente poder ajudar você na experiência do seu paciente. Se for outro prestador, faça o mesmo. Sempre dentro da segurança. E aí, doutor Adolfo, nós estamos chegando ao fim aí dessa live. Vou abrir para você aí para deixar uma mensagem final. E, primeiramente, assim, deixar um registro de agradecimento, porque você trouxe um assunto tão difícil, uma linguagem. A linguagem jurídica é difícil. Uma linguagem difícil, difícil de entendimento, de uma forma leve, clara e objetiva. Eu acho que é isso, essa comunicação mais clara, objetiva que a gente está precisando no nosso país, para que todos ganhem. Então, queria abrir aí para você deixar seus contatos, se a pessoa tiver mais interesse em aprofundar sobre o tema, seja ele empreendedor, seja um médico, quais são os seus contatos para que as pessoas possam te encontrar, desde já agradecendo muito aí pela aula que você nos deu. Eu agradeço bastante ao Dr. André e ao pessoal da Quark Clinic por se prontificar a tratar desse tema, que cada vez precisa ser mais discutido. Agradecer aqui a presença de tenho vários colegas que puderam aqui prestigiar a nossa live, Dr. Jomara, a doutora Viviane Landim, doutora Gabriela Caminha, doutora Mariana, e dizer que eu estou aberto, as minhas redes sociais é @Dr. Adolfo Touzon, está aqui em cima, pode me mandar aviãozinho, pode mandar direct, mensagem, vou ter um prazer de responder as dúvidas de vocês. No meu Instagram também eu compartilho conteúdos dessa área do direito médico, tanto da parte de responsabilidade civil, quanto essa questão da responsabilidade ética, não só especificamente para os médicos, mas para outras áreas, como dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, os profissionais da saúde como um todo, eles precisam desse tipo de apoio jurídico. E a área que eu digo do direito médico, apesar do nome ser direito médico, não existe ontológico, um direito psicológico. O direito médico ele estuda exatamente essas relações. Essas relações de saúde precisam ser cada vez mais estudadas e cada vez mais trabalhadas, não só no âmbito porque eu acho interessante, mas porque a gente precisa cada vez mais melhorar esse tipo de prestação. O profissional dessa área ele precisa entender que a prestação de saúde dele vai muito além do serviço que ele designa quando ele atende um paciente. Tem todo um arcabouço por trás disso que leva esse paciente a não só confiar no que vai estar sendo feito na ponta, mas confiar na clínica dele como um todo. Confiar no consultório dele como um todo. E é isso que esse profissional da saúde precisa estar atento. A angariar cada vez mais a confiança desse paciente. Melhorar essa relação de confiança entre médico e paciente, entre dentista e paciente, entre psicólogo e paciente, é fundamental. É fundamental e é só através disso que a gente vai ter uma saúde cada vez de maior qualidade. Que legal, doutor Adolfo. Quero mais uma vez agradecer você aí pela parceria nessa live, pelo seu tempo, agradecer aí a participação de toda a nossa audiência,
dizer que essa live vai ficar gravada no nosso IGTV, então você pode encaminhar para quem você achar que esse assunto é relevante. Qualquer dúvida sobre a live, ou sobre o Quark Clinic, ou sobre alguma pauta específica, o doutor Adolfo já se colocou à disposição, pode enviar via direct. Será um prazer continuar esse bate-papo aí com todos vocês. Doutor Adolfo, estimo aí saúde para você, para sua família. Mais uma vez, muito obrigado. Para você também. Deixar um registro. Deixa aqui um último recado, que até Claro. cabe aqui, é que não só eu produzo esse tipo de conteúdo, a gente tem aqui a Comissão de Direito Médico da ABA do Rio de Janeiro, a Comissão de Direito Médico da OAB do Rio de Janeiro, também produz esse tipo de conteúdo para orientar esses profissionais, então sigam eles também, eles têm perfil aqui no Instagram. Fica aqui a minha recomendação e, mais uma vez, o agradecimento a você, doutor André, por ter aberto esse canal, que eu acho que é um canal fundamental. A gente que trabalha nessa área da saúde precisa cada vez mais se relacionar para saber exatamente quais são as necessidades de quem presta e as orientações que essas pessoas precisam para prestar um serviço cada vez melhor. Queria deixar também um registro de agradecimento à doutora Márcia Braga, que nos conectou, que possibilitou esse encontro, e dizer também que o Quark Clinic está à disposição de todos vocês aí, para que a gente possa cada vez mais levar informação de qualidade e conteúdo relevante aí para a sociedade. Meu muito obrigado, doutor Adolfo, mais uma vez. Um abraço a todos aí da audiência e conte sempre aí conosco, viu? Obrigado, querido. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.